Sandro Luiz, boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o meu Vascão? Sandro de Eunápolis, na Bahia. Bora começar a falar sobre o Vasco. É importante contar que o Zanocelo, o Vasco chegou a dizer, a dar a entender que já tinha meio que desistido do Zanocelo. Mas hoje o Lucas Musetti trouxe uma informação importante. Ele estava contando, o Musetti trabalha no UOL e cobre o Santos, um dos melhores, talvez o melhor setorista do Santos. Ele contou que o Vasco chegou a oferecer 32 milhões de reais ao Santos pelo Zanocelo, que era mais ou menos a pedida do Santos. O que pegou é que, além dessa grana, o Santos ainda exigiu perdão de uma dívida de 6 milhões de reais pelo Natan. Aí o pessoal do Vasco da 777 fala, não, aí vocês abusaram, né? Vocês querem 32 mais 6, vocês querem 38 milhões de reais, não há possibilidade de acordo. E diante desse cenário, as negociações estão suspensas. Já em relação ao Emílio Reynoso, que é um meio atacante argentino, que fez boa temporada pelo Minnesota United, os empresários do Minnesota, os empresários do jogador já procuraram o Vasco e deixaram claro que o negócio pode sair por 6 milhões de euros, aquisição dos direitos econômicos, e 500 mil reais por mês. Na sua opinião, quem pode ser o camisa 10 do Vascão? Pergunta o Fabiano Mendes. Fabiano, vai depender muito dos próximos movimentos, né? O Fagundes poderia ser um camisa 10, o próprio Reynoso poderia ser esse camisa 10. Na minha opinião, o Vasco, entre todos os reforços que trouxe, ainda não tem ninguém para ser o 10. O Caio Marinho quer saber se o Coutinho no Brasil só no Vasco. Quer saber? Não, está afirmando que o Coutinho no Brasil só no Vasco. Quero recuperar uma das perguntas, uma das respostas do Duírio no programa do Neto hoje. O presidente do Corinthians esteve nos Donos da Bola, e foi nessa participação que ele contou que fez uma proposta ao Cristiano Ronaldo. Daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Deixa eu só falar do Coutinho, porque a explicação do Duírio, ela vale para o Vasco e vale para o Corinthians. Segundo o Duílio, a ideia do Corinthians era pegar o jogador por empréstimo. E o Aston Villa já disse que não há nenhuma possibilidade de fazer negócio por empréstimo, pelo menos enquanto a janela de transferências na Inglaterra estiver aberta. A janela abriu agora no dia 1º de janeiro e só vai fechar em 31. Então o Aston Villa vai tentar usar esse mês para encontrar interessados na compra do Coutinho. Se ninguém decidir por comprá-lo, o Aston Villa havia gasto 20 milhões de euros 6 meses atrás, aí sim o Aston Villa vai poder conversar sobre a chance de um empréstimo. Então a chance de o Timão avançar com o Coutinho é a partir de fevereiro, mas eu tenho contado para vocês que essa negociação é muito sobre as contratações do Vasco, né? Deixa eu ver o que eu consigo atualizar para vocês sobre o Vasco. Goleiro Ivan não vai ficar de fato no Zenit, está voltando, ele nem está na Rússia, mas o contrato de empréstimo dele vai ser rescindido por lá, vai ser devolvido ao Corinthians, e o Corinthians hoje trabalha com a chance de vendê-lo para o Vasco, ou de negociá-lo também com outros clubes brasileiros. Mas o Ivan não é o único candidato, tá? O Vasco, nos últimos dias, intensificou as negociações com o Léo Jardim, que é um goleiro formado na base do Grêmio e que pertence ao Lille da França. A vantagem em relação ao Léo Jardim é que ele poderia chegar de graça. A ideia do Vasco é contratá-lo por empréstimo, talvez não seja de graça, mas com uma compensação financeira menor do que os 10, 11 milhões de reais que o Corinthians está exigindo para negociar o Ivan com o Cruz Maltino. Jair é do Vasco, escreve o Mário Vitor. Deixa eu ver se andou alguma coisa nessa história. O que eu contei para vocês é que o Paulo Brax ligou na semana passada para o Rodrigo Caetano para entender as condições do negócio. O Daniel da Silva. Nicola, mudou alguma coisa sobre Jair e Vasco? É o que eu ia fazer, mas eu acabei esquecendo porque eu vi mensagens aqui, ó. Andou alguma coisa sobre Jair no Vasco? Vamos ver se a gente consegue algum avanço. Já pintou a resposta sobre Jair no Vasco. Contei para vocês que na semana passada o Paulo Brax entrou em contato com o Atlético para entender as condições. Agora já houve um avanço. Ó. A pessoa respondeu: estamos conversando, nada certo ainda. Só sai em definitivo. Vamos ver se essa possibilidade é revelada. A última vez que eu havia conversado com o dirigente do Galo sobre isso, era só por indefinitivo e por 4 milhões de dólares. Vamos ver se isso se sustenta, né? Nicola, a Ferreirinha no Vasco é quente? Pergunta o Wesley Farias. Deixa eu mandar uma mensagem para o representante dele. Faz um tempinho que eu não sei, tá? O que eu ia perguntar mesmo? Porque eu vim para o WhatsApp e acabei... nossa senhora... Ferreirinha. Ainda bem que eu lembrei aqui. Lembrei não, eu vi, senão não tinha lembrado não. Mandar uma mensagem para o Pablo Bueno. Pablo, se ele estiver morando na Europa, talvez já esteja dormindo. Tudo em ordem por aí? Feliz ano novo.
Ano novo para você e família. Torcida. Aproveitando, alguma novidade sobre o Ferreirinha? Pessoal do Vasco te procurou? Vamos ver se a gente descobre alguma coisa, tá? Novidade sobre o Reynoso, quer saber o Adriano Guzmão? Pessoal do Atenção Vascaínos trouxe a informação de que o Reynoso custaria ao Vasco 6 milhões de euros, aquisição dos direitos econômicos, salário de 500 mil, tá? Perguntei se o Jair só vai para o Vasco em definitivo. Óbvio, só em definitivo. Deixa eu ver se... 4 mil? Deixa eu ver se essa informação segue valendo, tá? O Andreinaldo Almeida Filho, olá, Nicola. Algo sobre Roger Guedes no Vascão? Tem chances? Abraços de Goiânia. Ronaldo, chance zero disso acontecer. O Corinthians tem só 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Então, para que o negócio valha a pena para o Timão, vai haver a necessidade de uma cifra na casa dos 20 milhões de euros, tá? Chance zero. O Roger Guedes já havia sido especulado também, um jornalista turco falou dele jogando na Premier League, não tem nada. Nicola, o São Paulo tem mais... bora para a próxima participação do Neto. Tem torcedor vascaíno que ainda é contra a SAF. Se não fosse a SAF, o Vasco estaria respirando por aparelhos. Concordo com você. Acho até difícil discutir a respeito de forma contrária. Nicola Teixeira. Marcel Siqueira, qual jogador o Bertolucci vai colocar no Vasco? Imagino que essa pergunta do Marcel tem a ver com a postagem que fez recentemente o Zé Comé, né? Que é um torcedor conhecido do Vasco. O Zé tem acertado bastante. Ele falou que vinha um lateral direito de seleção, veio mesmo o Pumita Rodrigues. Depois ele foi o primeiro a falar que o Andrei estava vendido, inclusive deu as cifras do acordo da venda do Andrei para o Chelsea, os 12 milhões e meio de euros. E ele está contando que o empresário que leva traz de volta, traz também, e quando ele se refere a isso, ele está falando do Bertolucci que estava levando o Yuri, né? Muita gente fez associação a partir das mensagens do Zé Comé de que o Oscar estava contratado. O que eu consegui apurar é que não há chance de o Oscar ser contratado, tá? Marcel Siqueira, o que você acha da parceria do Vasco com o empresário Bertolucci? Vem jogador grande dessa parceria? Marcel, eu acho sempre bom você estar perto dos principais empresários. São caras que têm muita entrada nos clubes do exterior, eles podem te ajudar em negociações de venda, mas também de compra. Eu adoraria que o meu clube tivesse essa ascensão, essa entrada com alguém como o Bertolucci. Que houve essa aproximação, isso está muito claro, a venda do Andrei só corrobora com isso, eu acho que no final das contas vai acabar ajudando, não tenho a menor dúvida, tá? Vê o status do Comé, Nicola. Jair é do Vasco. O Albson Costa é quem está falando. Ó, tá em cima disso, tá, Albson? Estou conversando aqui com o dirigente do Galo. A pessoa admite que está conversando, nada certo ainda. Essa mensagem me foi enviada às 19h42. Eu falei, só sai em definitivo? Sim, óbvio. Eu falei 4 milhões de dólares. Não é esse o valor, mas se fechar mesmo eu te falo depois. Beleza, então não é 4 milhões de dólares o valor que está sendo discutido. Cara, tá rolando, tá? Tá rolando. Agora, enfim, o Atlético confirma as negociações, as tratativas no momento, tá? Livres do Zebraven. Ou lives, no caso, né? Lives do Zebraven. É o burro. Nem parece que trabalha com o YouTube. Boa noite, Nicola. Galera falando de jogador de peso esse ano no Vasco. Walter vem aí, então. E o Orelhano, melou. Tá demorando muito para anunciar. Não melou, não. Tanto no melou que o Vasco divulgou um material do Pumita Rodrigues e dava para ver ao fundo o Orelhano passando por exames, sendo tratado por lá. É questão de tempo, vai ser anunciado sim, tá tudo certo, tá? Fala sobre Jair do Atlético, estou contando para vocês que de fato as negociações existem. A fonte com quem conversei ela é sempre muito prudente. Vou contar um bastidor. Hoje eu recebi a informação de que o Patrick era jogador do... Olha como a vida de jornalista às vezes é difícil. Um passarinho me ligou e falou assim, Nicola, o Patrick é jogador do Galo. Como é que tá essa história? Estão trocando documentos, pode cravar que ele é jogador do Galo. Tá bom, mas me dá mais detalhes. A pessoa foi e me deu os detalhes. Fui checar com essa minha fonte do Galo aqui que eu tô falando. Já tinha todos os detalhes na mão. Aí a pessoa falou assim, ó, seguimos conversando, vamos ver como termina isso, se é que termina. O negócio já estava fechado. Mas olha como a pessoa adota a prudência. Eu fui numa pessoa do São Paulo.
estamos em negociação ainda. Já estava fechado. Por isso que é difícil, cara. É muito. Aí agora vocês perguntaram do Jair, né? Jair no Vasco. A pessoa confirma que está rolando conversa. Ó, estamos conversando, nada certo ainda. Mas o nada certo ainda pode ser que falte só assinatura, enfim. É complicado. Aí às vezes a gente acelera o passo e dá a informação de que cravou e o negócio acaba não enfim. Tô achando que o Renier vai ser o 10 do Vascão. Escreve o Marcel Siqueira. O Renier é jogador do Bertolucci. Não custa perguntar, né? Quer ver, ó? Boa noite. Será alguma chance de o Renier entrar no Vasco? Será? Jogador revelado no Flamengo? Enfim, ia fazer um barulhinho, né? Ia fazer um barulho. Ó, mandei agora há pouco para um dos empresários do Renier se ele pode pintar no Vasco. 0. Super gelada essa. Nem teve especulação. Vamos ver se teve alguma sondagem, alguma coisa assim, né? Mas 0, tá? Já descartamos para vocês logo de cara. Bom que hoje está rápido. Vocês perguntam, a gente já recebe a resposta rapidinho. Esse seria mesmo uma boa... Eu gosto bastante do Jair. Acho que seria uma ótima. Gosto bastante, mas bastante mesmo. Combinado? Agradecer a todos, mandar um ótimo final de semana, muita saúde, paz, boas energias para vocês. Abração, tchau, tchau.